Estamos de volta, como combinado. Já já a gente volta, então já estamos Já aqui. voltamos. Vamos lá. E a gente está agora nesse momento novo, tudo novo de novo, não, é de novo, porque não mudou tanta coisa, né? Só mudou que tem que multiplicar agora, né? Só Os isso. números ficaram um pouquinho maiores, a economia não precisa mais ser dia a dia, agora pode ser mês a mês. Começa pouquinho, acaba um montão. Tá bom, gostamos. E na progressão geométrica, então, que a gente iniciou o assunto, a gente viu que tem algumas coisas semelhantes, algumas coisas diferentes. Nosso termo geral agora da progressão geométrica é outro, né? Agora a gente tem valores no expoente. Isso né? mesmo. Então ela já se assemelha, ela lembra que o gráfico da... Agora já dá para ter uma ideia, né? Gráfica. Exponencial. Que o gráfico da PA não era linear, se assemelhava sim. com a função afim. Eu acho que essa aqui é do tipo exponencial, porque a gente já viu que tem letrinha no expoente, cresce rápido, né? E aí tem essa representação, acho que é por aí. Perfeito. Mas antes disso, vamos fazer a revisão da aula e algumas atividades de sala, certo? Certinho. Então, na primeira parte de progressão geométrica, a gente iniciou o nosso conceito, né? As nossas definições. Nós vimos que é uma sequência, né? Tem primeiro termo, tem segundo termo, só que nessa sequência o crescimento vem a partir de multiplicações. Então, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior vezes uma constante, resultando daí um termo geral onde a nossa razão está elevada a um expoente. E esse expoente é o número de termos que eu quero menos 1. Os termos permanecem os mesmos. O AN, o nosso enésimo termo, é o termo geral. Pode ser que seja o último termo, dependendo da sequência. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. E Q é a nossa razão. Beleza, né? Muita coisa que se manteve igual. Só o Q agora, que lá na PA era um R, né? A razão era R, agora a razão é Q. Vai ficar na sua mente, beleza? E claro, a gente viu os tipos da PG também. A gente tem alguns detalhes, né? Vamos ver aqui. Quando ela é crescente, decrescente, constante ou alternante. Isso. Constante, aqui... razão Q. Aqui, olha, ficou um Rzinho, mas é Q, tá? Vamos arrumar aqui rapidinho. É um Q, ó. A razão é Q, a razão é Q. Um Q negativo, um Q menor que zero, ela é alternante, tá? Quando o Q é negativo. Um Q igual a 1, ela é constante. Aí agora, para crescente e decrescente, existem situações, né? Dependendo do primeiro termo e da razão. Não é só a razão agora que determina, tem o primeiro termo também. Por quê? Como é multiplicação, e aí aqui fica legal porque até certo tempo nós achávamos que multiplicar sempre dava uma resposta maior. Você pode conversar olhando com eles no olho, porque essa parte é legal. Já tem um mapa mental. Isso. Porque assim, ó, nós pensávamos que multiplicar aumentava o número, não é? Sim. E não é bem assim, porque dependendo do termo que eu estou multiplicando, eu posso estar diminuindo o número. Então é o que ele está falando. Vai ser decrescente. Se o meu primeiro termo é maior do que zero, só que se minha razão estiver entre 0 e 1, for uma fração própria, que dá 0, alguma coisa, o meu número faz é diminuir ao invés de aumentar. Verdade. Se é negativo, então se é negativo ele vai aumentando. Então esse é o detalhezinho que nós temos que ficar atento direitinho. E aqui nós temos um mapa mental. Falar em mapa mental, quantos cadernos lindos começaram a aparecer, não é? Muita coisa bonita tá chegando por aí. Então falando em mapa mental, a gente mostra um aqui, vamos lá na tela? Aqui a progressão geométrica, ó, tem a nossa primeira parte aqui, que é o termo geral, e aí tem algo a mais que a gente vai ver nas aulas que tem sequência aí, nas aulas seguintes, tá? Então, soma dos termos de uma PG infinita ou finita, isso a gente vai fazer nas próximas aulas, tá bom? Por enquanto, a gente fica aqui com os elementos, né? E o nosso termo geral, é a primeira parte aí. Aqui ainda tem mais um pouquinho a diferença, né? Um comparativo entre a PG e a PA. Que é interessante que vocês anotem, porque nós já vimos PA. PA nós sabemos aqui o termo geral, soma dos termos e os nomes. Na PG, segue quase que o mesmo padrão simbólico. Sim. Só que nós temos que ter a diferença principal. PA soma, PG multiplica. Verdade. E aí na razão R é na PA, a razão Q é na PG. Diz até aqui, ó, razão Q. Para ver o diferencial. Beleza, certo? Vamos lá para as atividades de sala e a gente volta com as correções.
E continue nos assistindo, porque agora é a hora, né, da mão na massa. Vamos ver o que deu de resultado? Vamos. Coisa boa, né? Coisa só boa, coisa com boa, certeza. só coisa boa. Então lá, tirando as dúvidas, questão de número 1. Um jovem resolveu fazer uma economia, pensando em economizar dinheiro para uma viagem. Nas suas anotações, ele registrou os valores que guardava mês a mês. Seguindo este mesmo padrão, quanto essa pessoa guardará no 8º mês? Então, no primeiro mês guardou R$10. R$10. No segundo? R$30. No terceiro? R$90. Então, a gente quer o 8º, então o A8? O A8. Então, vamos lá, vamos anotar os dados aqui primeiro. Eu quero o A8. Se eu quero o A8 é porque o E é 8. O N é 8 termos. Quem é o A1? 10. 10. Quem é a razão? A razão, 30 dividido por 10 dá 3. É, porque está multiplicando por 3, né? 3 Isso. vezes 10, 30. 30 vezes 3, 90. Então, a razão é 3. 3. Vamos de termo geral? Vamos. A N é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o AN? É o A8. Quem é o A1? 10. Quem é a razão? 3. Quem é o N? O N 8 é 8. menos 1. Então, nós vamos ter que o nosso 8º termo é 10 vezes 3 elevado à 7ª potência. Ou seja, 10 vezes quem? 3 elevado à 7ª é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. 2.187. 2.187. Vezes 10 é só acrescentar um zero, né? 21.870. Beleza, olha aí que legal. Esse aqui pode, né? Porque para juntar no 8º mês R$21.000, avião já, né? Beleza? Beleza. Número 2? Número 2, the number 2. Nova. Eu tô vendo. Inclusive. Dadas as progressões... número 2, vai. Dadas as progressões geométricas abaixo, classifique-as em crescente, decrescente ou alternante. Não tem nenhuma constante, olha. Verdade, não facilitou a vida, né? Olha lá, então. Crescente, decrescente ou alternante. Primeira coisa, se você viu que está positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, alternante. Então, a letra C eu já vi que é alternante. Só, porque essa aqui está toda negativa, essa aqui está toda negativa. Mas toda negativa e toda decrescente, todas, não é? Não necessariamente. Não? Lembra do cuidadinho lá? Alternante, quem é a razão aqui? A razão é menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 3, mais 18. E assim vamos, né, considerando. Gente, vocês estão fazendo as mais fáceis? Não, a gente pega pela facilidade, né? A letra B está diminuindo. Está diminuindo, Com certeza. Decrescente. E a razão é meio, a razão metade. Tá caindo, tá dividindo por 2, né? Isso. Tá caindo na metade. Então, agora essa A e B aqui, essa A e D aqui, que tá tudo negativo, tá... Mas aqui, ó, eu prefiro... Você prefere DV3 ou DV81? Eu prefiro DV ninguém, mas né? DV3 é melhor que DV81. Então aqui as coisas estão piorando, né? Tá piorando. Então tá piorando, é decrescente. Aí então. O cartão que tá atrasado e vai só aumentando a dívida. Então ela é decrescente. As coisas estão piorando. Começou devendo 3, aí no outro mês estava devendo 9, depois estava devendo 27. Vai só aumentando, vai só aumentando. Multiplicando por 3 aqui. Isso. Né? Então a razão é 3. Primeiro termo negativo e a razão maior que 0, maior que 1. Vezes 3, vezes 3, vezes 3. Mas como é que faz vezes 3 e fica negativo? Porque na multiplicação sinais diferentes, menos, aí vai ficar sempre menos. Beleza. Vamos na primeira agora, que a gente inverteu todo o processo e deixou a primeira por último. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? É porque aqui tem fração, aí não é sempre que a galera se familiariza com o processo. Na primeira, né, apesar de não parecer, ela está crescendo. Aumentando. Tá só pensar, é melhor dever R$1 ou melhor dever só 1/3? De R$1, melhor dever só 1/3. 1/3 é 0,3333, né? Só 0,33 centavos. Eu prefiro dever 0,3. Então ela está crescendo, está aumentando, está melhorando a situação, por mais que, como falou o professor Maurício, por mais que não pareça. E a nossa razão? Pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Pode ser assim? Pode. É um jeito de descobrir, né? Ou a gente pensa qual é o número que eu multiplico o 1 para dar 1/3? O próprio 1/3. Menos com menos é mais. É 1/3 positivo, certo? Beleza, é isso aí.
Uhum. Belezura? Belezura. Vamos de terceira questão? Vamos. Vamos lá. Questão de número 3. Determine o 12º termo da progressão geométrica, onde o primeiro termo é 4 e a razão é 2. Viu que o professor Maurício foi fazendo a leitura dos dados e eu já fui anotando tudo? Tudinho. Se ele quer o 12º, ele quer o A12. O A12. Se é A12 é porque o N é 12. O primeiro termo é o A1 é 4 e a razão é 2. Quem é o nosso termo geral? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos lá? Vamos. O A12 vai ser igual ao A1, que é 4, vezes a razão, que é 2, elevado a 12 menos 1, que é o nosso N. Quem é o nosso A12? Vai ser 4 vezes 2 elevado a 11. 12 menos 1 é 11. Quem é o nosso A12, então? 4 vezes 2 elevado a 11. 2 elevado a 10 a gente já sabe na tabuada de base 2, que é 1024, 1024 né? Então, vezes 2... 2048. E 48. Se eu multiplicar isso por 4, eu tenho o meu A12. Na verdade, é como se fosse multiplicar por 2, multiplicar por 2, né? Isso. É como se fosse o A13. O A13, isso mesmo. Uhum. 8.192. Nós tínhamos feito isso aqui Sim, acho que na aula, não foi o A13? 8.192? Isso. É o nosso 12º termo. Perfeito. Perfect? Perfect. Legal, né? Olha que legal que a gente está sempre colocando de começo o nosso termo geral. É né? importante esse Ó, destacar qualquer da uma fórmula, que a gente faz, a gente coloca primeiro o termo geral. Para você ir memorizando, para ir guardando a fórmula. Você precisa entender a fórmula. Você precisa compreender o que está acontecendo na fórmula. Porque a fórmula é a definição da progressão geométrica. Isso. Certo? Certo. Se liga no Enem, simbora! Vamos lá, questão de número 4 da FUNESP de São Paulo, adaptada. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. A tábua na primeira vez, uma tábua na primeira vez e... A primeira pilha tem só uma tábua, uma né? tábua só, coloquei uma tábua. Na segunda pilha é como se fosse fazer uma escadinha, né? Duas tábuas. Duas tábuas. Na terceira então, pilha, 4 tábuas. Pensando na escada como se fosse a construção de uma escada. É isso? Isso Mas mesmo. só colocando o espelho, aí cresceu. O espelho cresceu. Ah. E a quarta pilha? Na quarta pilha vai ter 8 tábuas. Muito bem. Então tá dobrando o número de tábuas? Tá dobrando. Então já dá para ver que a razão é 2, né? Então nem tem a PA, a PG, mas nós já enxergamos a PG. Isso mesmo, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então a nossa razão aqui, a razão aqui é 2. Aí a pergunta é, determine a quantidade de tábuas empilhadas na 13ª pilha. Então a primeira pilha é uma tábua, né? Então o A1 é 1. O A1 é 1. O razão é 2. Isso, o A1 é 1, a razão é 2. E ele quer o nosso N vai ser o 13 e o A13 é o nosso 13º termo, certo? Vamos lá então, vamos colocar aqui? Vamos lá, os dados. O A1 é 1, o A13, né? É o que eu quero saber. O N é 13 e a nossa razão é 2. Vamos de termo geral? Bora. A N é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o AN? É o A13. Quem é o A1? O A1 é 1. A razão é 2 e o N é 13 menos 1. O A13 vai ser igual a 1 vezes 2 elevado a 12. Quanto que é 2 elevado a 12? 4.096. 4.096. A metade de 8.192. 4.096 já é a resposta, né? 4.096. É o A13. Beleza? Beleza. Joia? Joinha. Legal, né? Viu como é fácil? E aqui a gente fez já uma questão do Enem bem apropriada do jeito que cobram lá no Exame Nacional. Tá adaptada? Tá, mas alguns detalhezinhos só, né? Mas, de fato, já é de cara o que a gente trabalha com vocês para vocês se aproximarem das questões, se familiarizarem com as questões que caem no Enem, né? Esse é o pensamento do Enem, não é? Isso. É pegar uma situação, nós fizemos lá, da economia. Claro que deu surreal, porque pensa assim, quem vai guardar 21 mil e tanto no mês? Uma simulação. Mas são situações. Aqui o Enem foi bem mais assim,
E aí você poderia pensar, mas quem vai empilhar tábuas assim? Coloca uma coloca depois... duas. Mas se você pensa, fica empilhado em forma de uma escada. Uma escada. Fica mais fácil depois para você tirar a do topo maior e vai diminuindo para o menor. Não começando com uma, claro, mas você vai criando assim, mas fica uma escada. São simulações, né? De situações, de acontecimento para a gente usar a progressão na prática. Beleza? Brincando com os números? Vamos lá? É a nossa perguntinha da aula, foi mesmo que tinha uns círculos, não tinha? Tinha. Cortado em 3 partes, tinha uns valores e perguntava qual era o número faltante. Isso. É o que não veio. É o que não veio? Certeza, faltante é o que não veio. Aí nós temos o que aí? Olha o D. Ei, qual é o número que está faltando? Oh, maravilha. Vamos descobrir? O que está acontecendo aqui? Olha lá. Bom, vamos ter que primeiro olhar 32 os pedaços 16, iguais. Vamos lá. O 16 com 32 é o quê? Metade. E o 64? Aí o 64 com 32 é o dobro. É o dobro. Ah, então, para esse aqui, vamos pegar o azulzinho, já tá. Divide por 2 e para esse aqui, multiplica por 2? Isso. Vamos ver se procede aqui embaixo também? O 48 divide por 2? 24. E multiplica por 2? 96. Ah, esse número me é familiar. Então agora a gente vai achar 23. Ah, o 26. Ó, 26 divide por 2. Deu 13. Então aqui é só multiplicar por 2. 26 vezes 2. 52. Dito e feito. Então, bem tranquilo. Quem havia conseguido observar isso aí, né, foi bem tranquilo. Beleza. Legal, né? Então a gente tinha que observar o padrão. Olha como que a gente falou aqui, tem tudo a ver com a nossa aula. Isso. Tem sim, senhor, tem mesmo, né? Porque a gente tinha que observar o que estava acontecendo aqui, qual era a lei de formação, qual era o padrão. De uma circunferência da primeira para a do meio, estava dividindo tudo por 2. E da do meio para a outra da ponta, multiplicando. Teve aluno que fez assim, ó, percebeu que daqui para cá veio a metade. Beleza. Só que ele não quis vir da primeira para a do meio. Veio da do meio direto para cá. Aí multiplicou por 4. Ó, 16 vezes 4, 64. 24 vezes 4, 96. 13 vezes 4, 52. Também é um caminho pode para ser, observar. O que a gente fala do caminho, vários percursos para se chegar num resultado, é muito top, porque é desse jeito mesmo. Beleza. Fechando nossa aula, então, vamos lá, finalizando, a gente vê que progressão geométrica, a gente deu o primeiro passo, pontapé inicial, não é difícil, tá? Tá tranquilo. E, claro, a gente vai ver outras informações ainda sobre, né? O mapa mental já foi bem direcionado, né? Porque lá no mapa mental já tinha um negócio da soma dos termos. E tinha de soma infinita. Infinito, mas dá para somar infinito? Vamos ter que ver, né, esse negócio aí. Dá para somar infinito? Dá sim, vai ter que dar, mas vamos fazer isso. Mas infinito é muito. Infinito e além? Infinito é muito, sabe, né? Mas soma sim. Agora, claro, tem outros detalhes, a gente vai ver a representação gráfica também, né? A gente já deu um spoiler aí de como que isso vai acontecer. E também, finalizando com certeza as aplicações, porque a progressão geométrica, assim como a progressão aritmética, também tem suas aplicações para o nosso dia a dia, na nossa vida aí, tá certo? Agora a gente fica por aqui, daquele jeito sempre muito carinhoso. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!